Olá, maravilhosa! Tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa aula bônus sobre o nosso círculo cromático. Nessa aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre a ferramenta que é o círculo cromático e como utilizar. Bom, é uma ferramenta, né, que é muito utilizada tanto no design quanto em moda, arquitetura, enfim, para que a gente saiba combinar as cores. Eu vou mostrar, né, o círculo cromático que está no nosso material e depois vou fazer o uso de um físico, porque no material não tem alguns detalhes que nós vamos precisar utilizar. Bom, no material de vocês, que eu encaminhei, vocês têm aqui o círculo cromático com as cores planas, sólidas, né? E aqui ele em degradê, tanto em degradê claro quanto escuro, ou seja, as cores com os tons e subtons, tá? E aqui clareando até chegar no mais próximo do branco, na verdade no meio aqui, bem no meio, está branco, e aqui escurecendo até chegar a um quase preto, tá? Não tá totalmente preto. Ainda dá para ver um tonzinho ali da cor bem escuro. Mas aqui não tem como a gente utiliza esse círculo cromático. Então, nessa aula, eu vou mostrar para vocês como é que se faz isso. Bom, tirei o borrado do meu fundo, porque senão vocês não vão conseguir ver o círculo cromático, tá bom? Bom, essa é a minha ferramenta do círculo cromático. Aqui no meu, além, né, das cores e os nomes delas, nós temos os modos de usar, que é uma ferramenta que vem aqui em cima, tá? Bom, não ficou muito bom de se ver, então eu busquei uma imagem aqui no computador para mostrar para vocês como a gente utiliza um círculo cromático, tá bom? Deixa eu ver onde que eu dou o zoom aqui. Então vamos lá. Bom, nós temos aqui, né, a representação das cores primárias, o amarelo, o azul e o vermelho. As cores secundárias, então, o laranja, o verde e o roxo. E as cores terciárias, que são amarelo alaranjado, verde amarelado, azul esverdeado, azul violeta, né? Vermelho violeta e laranja avermelhado, tá? Que são os subtons. Então, ficam as cores terciárias, são uma mistura entre as cores secundárias e primárias. Bom, vamos às combinações de cores, tá? Então, dentro de um círculo cromático, nós temos visões, né, formas de utilizar as cores para que a gente transmita as mensagens que a gente quer transmitir, para que a gente transmita dinamismo, modernidade, ou, no caso de estilos, moda, a gente transmite informação de moda e por aí vai. Bom, então nós temos a primeira formação, né, de cores, a primeira combinação de cores são as cores complementares, ou seja, cores que são opostas, como o vermelho e o verde. Essa é uma combinação que traz muita harmonia, né? Pode ser estranho para alguns num primeiro momento, mas é uma combinação que traz muita harmonia. Por quê? Porque são cores exatamente opostas no círculo cromático. Então, para os nossos olhos, é algo agradável de se ver, tá? Então, é harmonioso nesse sentido. Não é tão comum, né, em roupas, principalmente pensando, né, aí nos estilos tradicional, né, ou talvez um romântico, ele não seja tão comum de se ver ou de se usar, mas num dramático ou num casual, pode ser que apareça, tudo bem? A próxima combinação é a de cores
análogas, ou seja, cores vizinhas, que são cores bem próximas uma das outras. Então, nós temos aqui cores uma ao lado da outra, tá vendo? E elas vão formar um tom sobre tom, vamos dizer assim. Então, tem uma cor que pode ser da mais escura para mais clara, pode ser variação de tom e cor, como está aqui, né? Então, a gente tem o roxo com o vermelho violeta, com o roxo, com o azul violeta, tá? Então, essa é a combinação análoga. Mas a gente poderia tirar a cor terciária também, por exemplo, e colocar o roxo com o azul, né? Chegar um roxo com o azul também fica lindo. Um azul com verde, eu sou suspeita com cores análogas. Fica muito harmonioso. E eu, particularmente, gosto, por exemplo, de cores análogas, né? O azul com o roxo, o azul com o verde. O laranja e o vermelho, por exemplo. Não com tanta frequência, mas gosto um pouco. O amarelo e esse verde mais folha, não gosto muito, sinceramente. Mas acho bonito, né? É uma combinação, assim, bonita. O amarelo eu gosto um pouco mais escuro. Bom, combinação tríade. Ela vai formar um triângulo, né, de cores secundárias, tá? Então, a gente tem aqui o laranja, o roxo e o verde azulado, tá? Então, essa é a tríade, ela forma um triângulo. Não vou falar o nome, porque senão algum professor de matemática meu vai ver e vai me xingar, porque eu não lembro qual triângulo é esse, se é isósceles, escaleno ou outro nome que eu esqueci, que deve ser esse que eu esqueci. Enfim, então é a combinação tríade que forma esse triângulo perfeito, tá? Esse triângulo bem retinho, com todos os lados iguais. Seguindo, a gente tem também as cores semi-complementares ou complementar bipartida, por exemplo, onde você pega uma cor oposta à outra, né? No caso seria aqui, e usa uma cor vizinha, ou semi-complementar, né? No caso aqui, seria as cores ao lado do verde, né? O vermelho com cores com verdes mais claros do que o verde mais puro, né? Mas tem também a complementar bipartida, onde seria um vermelho com o verde, tá? E esse verde mais claro aqui, né? Por exemplo. Ou então, o verde, né? Com o vermelho e o roxo, tá? Todas essas combinações, elas podem ser feitas do outro lado também, tá? Essas daqui são opções, não são as regras, tá? Então, eu posso combinar o laranja com o roxo, né? Sem problema nenhum. O laranja não, o amarelo com o roxo, né? E o laranja vai combinar com o azul, tá? Então, isso é porque eu queria mostrar esse. Não sei se vai dar para ver. Ele roda, tá vendo? Então, você consegue fazer a movimentação para ver qual cor você vai combinar. Além dessas, né, tem a combinação tetraédricas. Então, vai formar um retângulo, tá? Então, são duas cores complementares e duas cores primárias, o amarelo e o vermelho, e duas cores secundárias, o verde e o roxo. Tá? Então, são quatro cores que formam um retângulo no desenho. Então, esse retângulo, ele se mexe para lá ou para cá, enfim, tá? E tem também a no quadrado. Então, vamos ter aí a formação de um quadrado, né? As cores vão formar um quadrado, vai formar o desenho de um quadrado dentro desse círculo cromático. Então, aqui a gente tem um amarelo alaranjado com o vermelho, com o roxo, né? O azul arroxeado aqui, e o verde. Então, elas formam um quadrado, elas têm o ângulo de um quadrado, tá? Deixa eu conferir se não ficou mais nenhuma.
Tem aqui todas elas bem bonitinho, tá? Quadrado, retângulo, a tríade, complementar. Essa daqui, semi-complementar, no meu círculo cromático, está como complementar dividida, tá? E aí as análogas e complementar. Bom, o círculo cromático, ele é uma ferramenta, né, para que você consiga, como eu disse, usar as suas melhores cores, combinar as suas melhores cores, seja tanto na sua roupa, quanto nos seus acessórios, ou seja lá no que for que você precise combinar cores. Bom, eu espero que essa aula seja muito útil para você, que você tenha aprendido e qualquer dúvida, pode deixar aqui na plataforma que eu faço questão de te responder, tá bom? Beijo, tchau!